tarde. Meu nome é Murilo de Andrade, eu estou aqui com meu colega Matheus. Nós estamos hoje aqui para falar um pouquinho sobre o HIIT. Isso. Meu nome é Matheus, estudamos na UFSC junto e a gente vai apresentar esse trabalho aqui. Então, Murilo, começa para a gente explicando o conceito de HIIT. Bom, o HIIT, ele na verdade, bem simples, né? O HIIT, ele significa High Intensity Intermittent Training, ou High Intensity Interval Training. O que isso significa? Significa treinamento intermitente ou intervalado de alta intensidade. Tá? Então, assim, nada mais é o HIIT do que você realizar picos de alta intensidade, né, em qualquer aparelho, seja ele uma esteira, uma bicicleta, um elíptico, e por breves momentos você descansar, fazer intervalos que podem ser ou em repouso total ou intervalos ativos, ou seja, você vai simplesmente diminuir ali a intensidade com que você estava realizando o exercício aeróbio para que você tenha aquela recuperação cardiovascular. Entendeu, Matheus? Ah, perfeito, cara. E é justamente Show. essa questão da gente aumentar esse pico da frequência cardíaca, diminuir esse estímulo da frequência cardíaca, que gera várias questões de adaptações fisiológicas e benefícios para a nossa saúde, sem falar no melhor condicionamento físico. Então, vou citar aqui três bem básicos, assim, apesar de ter mais. Cardiorrespiratório, justamente por trabalhar na frequência cardíaca, como é um treinamento em alta intensidade, ele trabalhar nessa frequência cardíaca acima de 80%, por exemplo, do seu VO2 máximo, ele obriga o coração a se esforçar muito. Isso faz com que você melhore a circulação sanguínea, consequentemente, você melhora o transporte de oxigênio, você tem melhores adaptações. E voltando, por trabalhar em alta intensidade, a gente tem a questão da diminuição do nível de açúcar no sangue, porque o corpo fica mais efetivo em utilizar essa energia, né? Utilizar esse glicose como fonte de energia. E isso, Sim, consequentemente, acaba melhorando também a sensibilidade à insulina. Sem por falar, ele tem um ser um tiro estudo... curto, né? Por ele Isso, ser um justamente. tiro curto, ele acaba usando mais o glicogênio muscular, né? Isso, Usando exatamente. mais o glicogênio do que a linha oxidativa, né? Isso, exatamente. Consequentemente, a gente diminui o nível de açúcar no sangue. Fala nisso, cara, tem um estudo legal que foi feito na USP, que fala sobre o nível de controle da fome. Porque se sabe que quando a gente faz exercício físico, a gente tem uma redução na produção de grelina. Essa grelina, para quem não sabe, é a questão do hormônio que faz você sentir a fome. Então, o treinamento, principalmente treinamento em alta intensidade, faz com que esse hormônio acabe diminuindo o tempo de produção dele e demore mais para produzir. Legal. Cara, e sobre assim, ó, as formas de aplicar HIIT, mano, forma de aplicar HIIT tem muita, cara, muita forma, porque muita coisa a gente pode adaptar. E, inclusive, alguns pesquisadores até acabam dando um nome próprio de uma interpretação de HIIT. Por exemplo, Tabata, protocolo Tabata, que é o famoso protocolo de 4 minutos. Você faz 30 segundos em alta intensidade para 30 segundos de recuperação. Então, e esse assim, é um protocolo clássico que uma galera conhece. Quando a gente vai para a parte mais aeróbica, digamos assim, a gente tem um pesquisador alemão chamado Fartlek, que basicamente em tradução significa jogo rápido. É basicamente o cara dar um tiro, caminhar um pouquinho, dar outro tiro, caminhar um pouquinho, parecido com o nosso sprint, se for colocar. Então, basicamente, a gente pega vários pesquisadores, cada um aplica o HIIT de uma forma, dando um intervalo, dando um tempo, mas no grande geral, vai ser basicamente você trabalhar numa alta intensidade, numa intensidade mais baixa. Se a gente parar para pensar, a gente está falando de exercício aeróbico, mas se a gente parar para pensar, o CrossFit é parecido com isso. O CrossFit, você tem um momento que você está treinando em alta intensidade, no meio do WOD, e depois você para trocar o exercício, para dar uma respirada e volta para alta intensidade, por exemplo. Sim. Essas classificações, né, essas metodologias que você falou, elas aparecem na literatura, às vezes com outros nomes, né? O SIT, que é o Sprint Interval Training, Sim, o HIIT, né, que High Intensity Resistance Training, sim. aparece como o HIIT, que é o Functional High Intensity Functional Training, Interval Functional Training, né? Então, ele aparece com várias nomenclaturas nas literaturas
E, na verdade, tudo isso é HIIT, né, cara? Tudo É, isso é um treino de alta intensidade intervalado. de forma geral, vai ser isso, tá, né? O princípio, o conceito básico dele vai ser você trabalhar numa intensidade bem alta, 85%, 95% do VO2 máximo ali, e depois uma intensidade um pouco mais moderada. E aí, essas questões de tempo, cara, é do treinador, do professor, regular e ver em qual período meu aluno está, qual o condicionamento do meu aluno, ver qual seria o melhor protocolo para o meu aluno. Então, é mais você olhar seu aluno individualmente e pensar qual seria a melhor estratégia para ele. E, Matheus, deixa eu te perguntar, tirar uma dúvida minha. Cara, na hora de prescrever um treinamento HIIT, qual que é a melhor forma da gente ter um parâmetro sobre essa prescrição? Pelo VO2 máximo, pela frequência cardíaca máxima? Como é que a gente consegue prescrever isso? Cara, particularmente eu gosto de aplicar por conta da frequência cardíaca máxima. Por quê? Porque é um controle mais simples de ser feito. Ah, eu peço, pelo menos, para os meus alunos, os que têm condições de trazer aqueles relógios que conseguem marcar a frequência cardíaca, porque, cara, claro, não é um parâmetro 100%, não é um parâmetro ouro, mas é um parâmetro que a gente consegue ter base de quanto é a frequência cardíaca dele. Então, a gente faz, por exemplo, algum teste nele, um teste de Cooper, por exemplo, para descobrir qual que vai ser a frequência cardíaca máxima dele, e a partir dela fica fácil a gente conseguir prescrever, então, a intensidade, o momento que ele consegue segurar. E, claro, vai variar de tempo de treinamento dele, vai variar o quanto ele gosta de fazer isso, se ele prefere fazer um aeróbico contínuo, se ele gosta de treinar em alta intensidade. Então, é muito da questão individual e da preferência do seu aluno. Não, show. Cara, e eu acho que para nós agora seria bem interessante levantar uma questão, né? Para o emagrecimento, vamos falar de emagrecimento. O que é melhor, um treino aeróbio ou um treino HIIT? Queria ouvir um pouquinho da tua opinião e aí depois eu exponho a minha sobre o que eu já estudei, sobre o que eu venho acompanhando na minha vivência aí dentro das academias, treinando e tudo mais. Certo? Então, vamos lá. Qual que seria o melhor? Cara, eu diria que não tem melhor. Por quê? Assim, ó, em questão de tempo, otimização de tempo, eu diria que o HIIT é melhor. Porque vamos, por exemplo, eu não vou saber valores exatos agora, mas vamos pegar um aeróbico de média baixa intensidade. O cara vai fazer durante 40, 45 minutos. Vai ter gastado ali suas 200, 300 calorias em 40 minutos. Essas mesmas 200, 300 calorias, ele poderia gastar em 10 minutos de HIIT, por exemplo. Eu estou hipotetizando valores, claro, mas é só para vocês terem uma ideia de como funcionaria isso. Então, em relação ao emagrecimento, eu não colocaria um valor, tipo, subjugar, falar que não, o HIIT é realmente o melhor treino de todos e é ele que faz emagrecer. Eu diria que, por otimização de tempo, ele é mais prestativo, mas você consegue emagrecer também de uma forma considerável fazendo uns aeróbicos contínuos. Eu acho que essa é a Cara, show. mais... Show. Então, pelo que eu tenho estudado, né, cara, eu vou trazer alguns pontos que eu gostaria que se você dissesse se você concorda ou não. Sim, Concordo plenamente contigo que a questão do tempo ela é muito otimizada e ela é o ponto principal do HIIT, né? Mas eu tenho uma grande questão, algumas questões que são, por exemplo, como é que nós colocaríamos um obeso, né, uma pessoa com sobrepeso, para fazer um HIIT de alta intensidade, sendo que ele não consegue manter, às vezes, nem 30 segundos de alta intensidade durante um exercício, e nos limita trabalhar com ele, por exemplo, numa esteira, numa sim, bicicleta, por conta que as articulações dele não estão adaptadas para esse tipo de exercício, né? Então, nesse quesito, o aeróbico contínuo, né? O aeróbico contínuo, ele leva aí vantagem sobre o com HIIT. certeza. Seria muito mais Concordo seguro. contigo, Seria concordo muito mais contigo que seguro, não assim, existe, pro... Vai, pode falar, por favor. concordo contigo que não existe melhor nem pior e que as duas estratégias podem ser utilizadas até em conjunto. Sim, com certeza. Principalmente quando você vê, por isso mesmo, quando você para analisar o HIIT, tem HIIT que você faz e você para, você literalmente para o exercício. E tem HIIT que você faz e você continua nesse aeróbico contínuo. Então, você falou um ponto excelente, cara. Se a gente pega um obeso para trabalhar, cara, ele já tem o sobrepeso, então a articulação do joelho dele, para ele tentar fazer um tiro rápido, pô, é mais provável que você machuque seu aluno que você traga benefício. Então, realmente, para esse indivíduo em específico, seria com certeza melhor um aeróbico mais contínuo. E, eventualmente, ir acrescentando aos poucos, aumentando essa intensidade. Isso aí, show de bola.
Outro ponto que eu acho bem interessante trazer é que nós precisamos lembrar que emagrecimento ele é déficit calórico. Como é que a gente gera um déficit calórico? A gente gera déficit calórico através de duas estratégias. Primeiro, aumentando o gasto calórico. Segundo, a pessoa comendo menos do que ela gasta. Como é que a gente municia, né, o nutricionista, que é a pessoa com quem vai montar a dieta e estabelecer o quanto ele vai ingerir de calorias, como é que a gente municia esse nutricionista com o HIIT? Porque, assim, a gente sabe que o HIIT, o maior gasto dele não é ali durante o exercício. Não, mas o maior gasto do HIIT é sempre após o que a gente chama de efeito EPOC, né? Então, post-exercise... bom, esqueci agora o que significa. Eu lembro também, eu lembro a sigla, EPOC. É o efeito de queima pós-exercício, né? E a gente não consegue ter um controle sobre qual vai ser o gasto calórico exato desse pós-exercício, né? Então, enquanto que com um treinamento aeróbio, a gente consegue ter o controle exato ali. A gente consegue definir a intensidade, o tempo de duração, né? A gente consegue ter um controle exato, né? De quantas calorias nosso cliente ali, né? A pessoa, ela irá gastar. E aí, através disso, a gente municia o nutricionista para que ele saiba, ele gastou tanto com aeróbico, o treino de musculação dele aproximadamente, porque a musculação, né, também ela tem o efeito EPOC. Isso, ela tem o efeito EPOC, então a gente consegue dar um valor aproximado de qual o gasto, né? E aí o nutricionista ele fica municiado de quanto é a taxa metabólica basal, de quanto ele gastou com treino aeróbico e de aproximadamente quanto ele gastou de musculação. Então, o nutricionista ele consegue usar, por exemplo, o valor que ele gastou exatamente com o treino aeróbio contínuo como déficit calórico. Então, você pode pedir para o seu aluno que ele gaste ali, né, fazer um aeróbio que gaste em torno de 500 calorias e o nutricionista usa justamente essa janela do aeróbio como déficit calórico. Sim. É por isso que o trabalho interdisciplinar é extremamente importante, cara. A gente tem que conseguir conversar com o nutricionista e não se pode ter esse tabu de a profissão é dele, eu não me meto, a profissão é minha, eu não me meto. Quando a gente está tratando de uma pessoa, a gente está tratando de um indivíduo, a gente está tratando de uma pessoa. Então, a gente tem que ter todo esse cuidado com ela. E, principalmente, se ela tem um foco, ela tem um objetivo, a gente é as pessoas que mostram o caminho desse objetivo. Então, o trabalho interdisciplinar eu considero extremamente importante. E aí o HIIT, ele traz essa dificuldade de a gente estabelecer uma margem de gasto calórico que seja eficiente para aquele emagrecimento, né? Então, eu vejo, assim, as grandes dificuldades do HIIT, principalmente com relação a emagrecimento, são justamente essas duas coisas, né? Ele é muito vantajoso com o tempo, mas ele é muito prejudicial para questões fisiológicas de articulação, né? E musculatura e de gasto calórico, de você ter estabelecido ali um gasto calórico exato para que você consiga passar para o seu cliente que ele fazendo aquilo ali, ele vai conseguir ter o resultado que ele quer, entendeu? Então, eu acho que nessa questão, o aeróbio contínuo, ele é muito mais vantajoso, porque, assim, o HIIT você vai fazer em 30 minutos, o aeróbio contínuo, às vezes, você vai fazer em 45, 50 minutos. Então, você vai ganhar ali, você vai perder 20 minutos ali, 15, 20 minutos de diferença entre um e outro. Mas você vai ganhar... Melhor. Isso, mas você vai ganhar, por exemplo, que ele não vai precisar, talvez, passar 7, 8 meses, talvez em 3, 4 ele consiga emagrecer, porque você sabe certinho qual está sendo o gasto calórico dele ali com aquele aeróbico. Não sei se tu enxerga dessa forma, se tu tem uma opinião diferente da minha. Não, acho perfeito, cara. E nessa questão de controle, realmente é mais fácil a gente controlar com aeróbico contínuo. Então, quando a gente pensa numa prescrição periodizada, principalmente, e é onde a gente tem que enxergar o resultado que vai vir à frente, o esforço que o nosso aluno está dando, então, nessa questão de precisão, eu realmente acho melhor. E a questão... Cara, por isso que eu falo, tem suas vantagens e suas desvantagens, sabe? E realmente, o treinamento, quando você vai para alta intensidade, toda alta intensidade você tem um risco maior de se machucar do que uma média intensidade. Então, tem essa questão também de exigir mais do corpo, fazer mais estresse fisiológico do seu corpo quando você está treinando em alta intensidade, mais estresse articular. Então, por isso que tem seus benefícios, tem seus malefícios.
Então, eu acho que é a questão de equilíbrio e a gente olhar para o nosso cliente e ver qual cliente está mais adaptado para isso, qual seria a melhor estratégia para cada cliente, né? A questão da individualidade biológica, se bem dizendo. E, concordo contigo. E outro ponto bem interessante é também assim, questão de técnica, né? Então, as técnicas de corrida, elas são bem avançadas, né? E a maioria das pessoas não dominam, mas eu vejo muita gente em pulagem de bicicleta, vejo muitos, né, clientes que fazem o elíptico, o próprio elíptico, que é um Uma exercício máquina sem impacto, quase de forma travada, errada, basicamente. de forma errada. Então, esses cuidados, né, eles são bem detalhistas, né, mas eu acho que eles são extremamente pontuais para que a gente consiga, por exemplo, trazer o nosso aluno obeso, fazer com que ele emagreça 20, 30, 40 quilos num exercício aeróbico e, quem sabe, depois ele, na necessidade dele, passe por um treinamento HIIT com uma boa técnica, evitando Sim, melhorando lesões, a evitando qualidade. problemas, né? Acho Então, perfeito. acho que essa parte é importante. Murilo, acho que a gente já está estourando o tempo, falou bastante, deu uma boa resumida, assim, acredito que o pessoal vai dar uma compreendida, pelo menos, sobre o que é o treinamento HIIT, as pessoas se dá para aplicar, e sempre pensar bem o que você está fazendo, principalmente quando você está tratando com outro indivíduo. É isso, concordo contigo plenamente, Matheus. Então, fechou, rapaziada? Obrigado. Espero que vocês gostem desse nosso debate. Espero que tenha trazido informação para vocês. E é isso aí. A gente se põe à disposição a tirar qualquer dúvida. Com Tamo certeza. junto.